Bem-vindo ao podcast Direitos do Cidadão, desenvolvido pelos acadêmicos de Direito do Centro Universitário Estácio Recife. Hoje iremos abordar um tema muito importante a todos, que é sobre a violação dos direitos humanos, especificamente na comunidade Sapunu. Vamos falar, nesse nosso bate-papo, sobre a triste realidade enfrentada por muitos residentes nessa comunidade, onde a falta de segurança pública tem deixado muitas pessoas vulneráveis à violação dos seus direitos humanos. Vamos saber um pouco, então, sobre essa comunidade, o porquê ela foi escolhida e quais os pontos principais reclamados por essa comunidade. Kátia, fala um pouco dessa comunidade para a gente, onde ela fica localizada. Então, Claudino, a comunidade Sapunu fica localizada às margens da BR-232, nos bairros do Totó e Curado, zona oeste do Recife. Nós escolhemos essa comunidade devido aos acontecimentos que ocorreram no último inverno, com as fortes chuvas e alagamentos, e por causa disso muitas pessoas perderam suas casas. E temos também como base um dos integrantes do grupo que mora na comunidade e teve essa vivência. Através de estudos de campo, imaginávamos que as violações viriam relacionadas às moradias por causa dessa tragédia que ocorreu lá. Mas acabamos nos deparando com outros tipos de violações muito distintas do que esperávamos, das quais estaremos falando ao longo da nossa conversa. Ô Kátia, e quais foram os trabalhos realizados nessa comunidade? Foi feita algum tipo de pesquisa de campo? Quais foram os métodos utilizados para vocês obter essas informações? Sim, fizemos, Nós realizamos um mapeamento na região utilizando como metodologia uma pesquisa de campo, pesquisa física, e pelo Google Forms, que é uma pesquisa digital, onde entrevistamos aproximadamente 200 pessoas. Adotamos esses dois formatos de pesquisa para atingir um grupo mais diverso e maior, uma vez que a parte da população não tem acesso à internet e habilidades com formulários eletrônicos. Vasti, nesse mapeamento vocês obtiveram dados e informações sobre as reclamações e queixas dos moradores dessa comunidade. Fala um pouco sobre esses dados estatísticos que vocês conseguiram obter. Então, Claudino, esse mapeamento foi muito interessante, porque com ele nós conseguimos entender o perfil e os problemas enfrentados pela comunidade Sapunu. É nesse momento que nós destacamos a importância dos projetos de extensão que atuam como elo entre a universidade e a comunidade. Predominantemente, nós temos um público com 59% formado por mulheres, um público jovem, 60% desse público tem faixa etária entre 18 e 38 anos, 91% dessas pessoas, dos nossos entrevistados, se autodeclararam pardos e pretos, mas, infelizmente, embora nós tenhamos ainda uma população jovem, apenas 40% dessa população possui ensino médio. E, infelizmente, ainda temos, ainda que pequeno, um percentual significativo de 9% de pessoas não alfabetizadas. Em relação à violação dos direitos humanos, nós tivemos um número elevado, significante, de pessoas que relataram ter sofrido violação no tocante à segurança. 12,8% informaram ter sofrido algum tipo de violação em relação à igualdade e 12,2% relacionados ao racismo. Para nossa surpresa, 41% dos nossos entrevistados informaram nunca ter sofrido nenhum tipo de violação de direitos humanos. E aí a gente se pergunta, será que essas pessoas conhecem seus direitos? Será que eles sabem o que são os direitos humanos? Fica a dúvida, sobre a questão do conhecimento das pessoas na comunidade sobre o que são direitos humanos e se realmente elas sabem quais os direitos que lhes são garantidos. Monique, fala um pouco para a gente então sobre o que são esses direitos humanos. Direitos humanos são os direitos e a liberdade fundamentais a todos os seres humanos, independente da sua nacionalidade, religião, gênero, orientação sexual ou qualquer outra desses direitos são considerados universais e indispensáveis. O conceito de direitos humanos é a preocupação com a dignidade humana. Se tem acesso à saúde, moradia, escola, se as crianças frequentam a escola, tudo isso é o direito. Então, como já foi falado por Vasti, dos dados obtidos na pesquisa, os 3 mais votados foram racismo, igualdade e segurança pública. Mari, trazendo um pouco sobre esse tema do racismo, quais os relatos trazidos pelos moradores que retratam essa realidade dura que eles vêm sofrendo, Claudino, em base da pesquisa, tiveram 3 casos que foi mais abordado, assim, que mais chamou a atenção, e um deles que teve, digamos que começo, meio e fim. Foi um rapaz que
entrou no mercadinho, um rapaz negro, com vestiduras simples, e entrou no mercadinho de bairro, que tipo, geralmente o pessoal em bairro, o dono fica logo no caixa. Então do caixa mesmo ele gritou, deixa aí, coloque no lugar, tipo assim, como se ele estivesse roubando, só que nada estava na mão do jovem. Diferente da pesquisa, ela não se inclui, esse jovem ele não se inclui nas pessoas que não sabiam dos direitos dele, né? Então ele foi procurar a justiça, judicializou, foi indenizado com R$5.000 e 1 ano de cesta básica. Porém, ele não teve mais coragem de voltar nesse mercadinho. Porque, embora ele buscou os direitos dele, embora ele conseguiu e tal, mas a vergonha que ele passou, isso aí não fez com que ele se sinta à vontade em voltar no lugar que ele sofreu o racismo, que ele sofreu o preconceito. Porque não é questão só de razão social, é questão de ser preto, de ser cor. E de comunidade que sabe que não tem a condição de estar se vestindo bem, e mesmo se vestindo bem até em outro bairro, você não deixa de ser preto. A realidade é essa. Como a gente vê aí outros exemplos. De jogador de futebol, e a sociedade em si. Não é questão só de ser de comunidade, é só questão de ser negro. Não vai lhe fazer ser tratado de outra maneira se você tiver dinheiro, porque você é preto, você é negro. Acaba ferindo a moral da pessoa, né? Com certeza. Will, sobre aproveitando o gancho aí, né, do racismo, falando um pouco sobre a desigualdade, né? O que é que você tem a dizer assim, para nos passar com relação ao que foi obtido pela comunidade em relação à desigualdade social? Bem, a igualdade é um princípio fundamental dos direitos humanos, presente em várias declarações e convenções internacionais. No entanto, a triste realidade é que em muitas comunidades, inclusive a comunidade Sapunu, onde fizemos nossa pesquisa de campo, essa igualdade é violada e persiste como um desafio. Uma das formas mais comuns de violação do direito de igualdade é a discriminação. Pessoas são frequentemente discriminadas por sua origem étnica, gênero, religião, orientação sexual, condição social ou qualquer outra característica que as torne diferentes. Essa discriminação se manifesta de diversas formas, desde a exclusão social até a negação de oportunidades à educação e ao trabalho. A desigualdade socioeconômica também é uma questão importante quando falamos sobre violação do direito de igualdade nas comunidades. Alguns grupos são frequentemente marginalizados e privados de acesso a recursos básicos, como a moradia adequada, saúde, educação. Além disso, outro fato importante é a violência e o abuso que afetam certos grupos dentro dessas comunidades. Mulheres, crianças, pessoas LGBTQIA+, idosos e pessoas com deficiência muitas vezes enfrentam uma realidade de violência doméstica, agressões físicas e verbais, assédios e outras formas de violência. É válido destacar que a violação do direito de igualdade nas comunidades não afeta apenas aquelas pessoas envolvidas, mas também compromete o desenvolvimento e o progresso social como um todo. A exclusão e a desigualdade minam a coesão social, gerando tensões e conflitos. Diante desse problema, é essencial que as comunidades, o governo, a sociedade civil e os indivíduos assumam a responsabilidade de combater essa violação do direito da igualdade. Isso envolve implementação de políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, o fortalecimento de mecanismos e de proteção à promoção dos direitos humanos. Além de tudo isso, é fundamental encorajar a participação ativa de todos os membros da comunidade na tomada de decisões que afetam suas vidas, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas. É importante a participação de todos para assegurar esses direitos, né? Stephanie e Júnior, o tema de segurança pública foi o que mais foi citado pelos entrevistados, com um percentual disparado, né? O que acontece nessa comunidade, então, para que esse índice seja tão alto e que seja colocado em evidência nessas pesquisas, né? À frente, inclusive, do racismo e da desigualdade. Fala um pouco para a gente sobre esse assunto. Isso, Claudinho.
A falta de segurança pública, não só na comunidade Sapunu, né, mas como na comunidade em geral, é uma violação direta dos direitos humanos, pois a gente sabe que a própria Constituição traz no artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Então, é mais do que necessário, é essencial que o Estado assuma sua responsabilidade em garantir, né, os direitos dessas pessoas, que é garantido a todos, sem distinção. Porém, a gente sabe também que, enquanto não houver uma mudança significativa na política e segurança pública do país, não só na comunidade Sapunu, mas a sociedade como geral, né, vai continuar tendo seus direitos violados. E por isso que esse trabalho que a gente está fazendo é tão essencial, porque não só para a gente como estudante de direito, mas também até para dar esse retorno para a comunidade de como eles podem buscar conhecimento, né, para que quando eles tenham seus direitos violados, eles possam buscar reparação, porque a gente sabe que só assim que a sociedade vai poder exigir medidas efetivas para garantir não só a segurança pública, mas também dignidade para todo mundo. Júnior, quais são as considerações aí a respeito desse assunto também? Bem, Claudino, com base nas informações extraídas nas entrevistas realizadas com os moradores da comunidade do Sapunu, é perceptível que a faixa etária mais afetada são o público jovem, boa parte sendo negros, menos afortunado, tem um peso considerável a forma de se vestir. Presenciei a polícia abordando de maneira incomum um jovem em sua motocicleta, certamente a caminho do seu trabalho, e foi mal interpretado pela sua cor da pele e também pela sua forma de se vestir. Pois é, quem nunca, né, se desviou do caminho por estar cruzando com uma pessoa pela forma de vestir, né? Claudino. De fato, eu já fiz esse tipo de preconceito, né? Estava uma vez na parada de ônibus lá, aguardando minha condução, e veio um cidadão em minha direção e, na hora, a minha reação foi atravessar a pista, querer entrar numa padaria, e veio diversos pensamentos na hora, né? E eu acabei fiquei meio que estátua lá. E quando eu vi, o rapaz chegou na parada de ônibus e ele estava com umas roupas assim que um certo grupo da sociedade generaliza como fora do padrão, né? Aí, na mesma hora eu me assustei, mas o rapaz estava só largando do trabalho e estava ali para aguardar também o seu ônibus. Isso tudo é reflexo da insegurança da população, da comunidade com relação ao que ela encontra na rua, o que ela vê nos noticiários, nas redes sociais, em todos os meios de comunicação, do qual ele acaba se sentindo pressionado e reflete no sentimento dele com relação à comunidade, né? E, Júnior, o que é que diz a Secretaria de Segurança Pública, né? O que é que diz o Estado com relação a esses índices daí que a gente acabou encontrando? Procuramos o Comando Geral e requeremos uma entrevista com o comandante que faz o monitoramento da área para obter dados e informações acerca do índice de atendimento prestado ao efetivo. Encaminhamos uma solicitação, porém até a data desse podcast não tivemos um retorno. Então, infelizmente, a gente não teve retorno, né, do batalhão que faz a guarnição daquela região, para que a gente tivesse aí dados mais precisos e informações da segurança da comunidade, né, da forma como é feita as abordagens, as rondas, né, toda aquela questão de monitoramento. Neste momento, nós agradecemos a participação de todos os moradores da comunidade Sapunu e esperamos que esse podcast possa ajudá-los, não só a comunidade, mas a todos os nossos ouvintes, bem como estimulá-los a procurar os seus direitos, podendo procurar as delegacias da área, as delegacias especializadas quando for o caso, Defensoria Pública ou ainda o Ministério Público de Pernambuco.